Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Eu trago neste vídeo uma mensagem que é um pouco confusa. Eu lendo, é fácil, eu entendo, mas assim, para passar, eu vou tentar ser mais claro possível. Tanto que eu estou usando uma versão, uma das mais fáceis. Estou utilizando a nova versão transformadora, a NVT. De todas as versões, eu acho que essa ficou a mais simples, a mais fácil de entender. Trata-se de Apocalipse, capítulo 17. Claro, se você for um futurista, um teólogo, um doutor, um carnal, você jamais entenderá. Afinal de contas, para a religião, para os religiosos, o livro de Apocalipse é um livro de enigmas, um livro que ainda vai se cumprir para a religião. Mas para nós que acreditamos na escatologia consumada, nós sabemos que tudo já se consumou, tudo já se cumpriu. Não resta mais nada a não ser nós desfrutarmos do reino de Deus, desfrutarmos do reinar em vida. Então eu te convido, vou fazer uma leitura responsiva de Apocalipse capítulo 17. E dentro de uma Bíblia que eu estou aqui, eu vou passar o entendimento do escritor do que traduziu isso, cabe exatamente igual ao contexto. Porque tem, só para você ter uma ideia, primeiro Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João disse, eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. Para os escritores, para quem os pais da igreja, os doutores que colocam o seu entendimento no rodapé, eles dizem que ali se tratava do domingo, do dia de domingo. Claro que não. Nós sabemos que o dia do Senhor, desde Joel, Amós, Sofonias, Isaías, o dia do Senhor sempre representou o juízo de Deus, a vinda do Filho do Homem como juiz, o qual se deu no ano 70, na primeira era cristã. Porque Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo aconteça. E João foi o apóstolo que foi preservado vivo, foi mantido vivo para escrever o livro de Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Não foi escrito para nós do século 21. O livro de Apocalipse foi escrito para os anjos das 7 igrejas que estavam na Ásia, avisando que havia chegado o dia do Senhor. E Jesus disse em espírito para ele, tudo que você está vendo e que você ainda irá ver, escreve e manda para as 7 igrejas. Os futuristas dizem, não, isso vai acontecer ainda, já se fazem quase 2000 anos e eles estão por aí anunciando, dentro dos seus alçapões, dentro dos seus currais, que Jesus ainda vai voltar. Então, vamos ler Apocalipse, capítulo 17, versículo do 1 em diante. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse, venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Olha, então o anjo chamou João em espírito e falou, venha que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Quem era a grande prostituta? Quem era a Babilônia? Jerusalém. Jerusalém era esta prostituta. E o templo, que era considerado como a casa de Deus, estava dentro da prostituta, dentro da Babilônia, que era Jerusalém. Versículo 2. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. Versículo 3. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. O livro de Apocalipse ele foi um livro escrito com muitas metáforas. Em quase sua totalidade, em quase o seu contexto geral, foi em metáforas, figuras de linguagem e enigmas. Por quê? Simples. Porque se ele escrevesse nos pergaminhos, nos pedacinhos de couro, uma linguagem de fácil entendimento, os guardas
iriam barrar esses escritos. E eles não chegariam aos 7 anjos da igreja, das igrejas da Ásia Menor. Mas como quem iria dar, quem deu entendimento para os anjos das igrejas, que eram os irmãos em Cristo, era o Espírito Santo, então foi escrito de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Pai, em enigmas, em metáforas. Esses pergaminhos chegando lá, quando os irmãos fossem ler, eles entenderiam quem era a besta, que foi as 7 cabeças, 10 chifres, tudo isso aí, o Espírito Santo deu entendimento para eles. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas da sua imoralidade. Versículo 5. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O juízo de Deus, Jesus disse em Lucas capítulo 11 que aquela geração, aquele povo, eles pagariam a conta, eles seriam responsáveis das mortes desde Abel até Zacarias. E onde estavam essas pessoas? Dentro de Jerusalém. Ali estavam os blasfemadores, os incrédulos, os fariseus, o Satanás, que eram aqueles contra a doutrina de Jesus, contra os ensinos dele, porque Satanás, afinal de contas, é alguém que se opõe, é um opositor. Estava ali. Então, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, aqui a gente entende que o juízo de Deus, que foi falado que iria julgar, era a Babilônia, era Jerusalém daqueles dias. Não cabe isso no século 21. Não cabe, isso aqui foi naqueles dias. Versículo 6. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Quem era o povo santo? Os filhos e eleitos de Deus, os que acreditaram em Jesus, os discípulos, aqueles que pregavam a vinda do reino, aqueles que eram que concordavam com os ensinos de Jesus, o povo santo. Quem mais foi morto ali? O sangue das testemunhas. Quem foram as testemunhas de Jesus ali? Não foram os discípulos, não foram os apóstolos. Um morreu jogado do alto do muro. Pedro crucificado de cabeça para baixo. André, tem até a cruz de Santo André, foi crucificado em forma de cruz. E assim por diante. Então, tá vendo? Foi ali dentro de Jerusalém. Não tem como futurizar isso. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo. Ela quem? Nos dias de hoje, você ouve falando que estão matando os que seguem Jesus? Estão crucificando? Estão apedrejando? Claro que não. Onde Estevão foi apedrejado, não foi dentro de Jerusalém, ou que seja, nos arredores de Jerusalém, não foi ali? Então, o contexto, o teor dessa história se refere àquela época, se refere à geração do ano 70, dos 70 anos. Não tem como a gente futurizar isso daqui. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Versículo 7. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta, com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada. Então, o anjo disse a João, por que você está espantado? Calma aí, camarada, eu vou te explicar tudo direitinho. Não vai ser um mistério para você. Você, João, você não vai ser um enigma para você. Para os filhos de Deus, os eleitos de Deus, no dia certo, Deus vai dar a revelação, Deus vai dar o entendimento para os seus filhos. Assim é nos dias de hoje, a gente entende de fé em fé, pedaço em pedaço a gente vai entendendo. Então veja, versículo 8. A besta que você viu esteve viva. Olha aqui falando de Nero, besta, olha aqui. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Mais para frente a gente vai ver que isso daqui se tratava de Nero,
Porque Nero morreu. Nero foi um dos imperadores mais cruéis que aquela terra testemunhou. E ele morreu, só que depois ele veio na forma de Domiciano. Deixa eu ver se o nome desse. Domiciano. Ele depois voltou. De tão ruim que foi Nero, Domiciano disse que foi da mesma forma. Até eles, os escritores, contam, falam, relatam que a semelhança de Nero e esse Domiciano era muito parecido. A ruindade, eles eram maus da mesma forma. Mas vamos continuar. Versículo 9. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa. Que mulher que era essa? Jerusalém. Você vê que é uma figura de linguagem, é uma troca, é uma metáfora. A mulher aqui estava, ela foi feita no morro, ela foi feita sob, está falando aqui, que representava 7 montes que Jerusalém havia sido construída. Veja no mapa, veja na história que você vai ver como era ela. Então aqui se tratava exclusivamente de Jerusalém. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa. E também representam 7 reis. Além de representar a base, os pilares onde Jerusalém estava, ainda representava os 7 reis. Versículo 10. 5 deles já caíram. O 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. Vamos aos nomes. 5 deles caíram. Augusto, do ano 27 anos antes de Cristo, ao 14 depois de Cristo. Primeiro. Segundo, Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo. Gaio Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo. Cláudio, inclusive é meu nome. Cláudio governou de 41 a 54 depois de Cristo. E ele, a besta, Nero, governou de 54 a 68. 5 deles já caíram. O 6º está governando. E o 7º ainda não veio, mas o seu reinado será breve. Quem foi o 6º? Vespasiano, pai do general Tito. Vespasiano, ele governou de 69 a 79. Então João, quando estava aqui escrevendo, aqui prova que foi escrito antes do ano 70. Foi escrito no ano 69, exatamente no ano 69, João estava escrevendo esse versículo. 5 deles caíram, ou seja, de Augusto até Nero. 5 deles já caíram. O 6º está governando. O 6º foi quem? Vespasiano. Ele governou de 69 a 79. Então, aqui nesse versículo, ele estava quem? Vespasiano estava governando. E o 7º ainda não veio, mas o seu reinado será breve. Olha o 7º rei, quanto tempo ele governou. O 7º rei o 7º imperador foi Tito, general Tito, o mesmo que com os soldados romanos cercaram Jerusalém. E ele, usado pelo próprio Deus para a vingança contra os judeus, contra o povo, contra os israelitas, ele cercou Jerusalém e sitiou durante 3 anos e meio. Jerusalém foi pisada, foi cercada, foi humilhada, foi desprezada. Mulheres com fome por não ter nada que comer, elas comiam ao parir, elas comiam a placenta e o seu próprio filho eles comiam. Leia Flávio Josefo, assista vídeo de Flávio Josefo, você vai ver. General Tito. Então ele foi o 7º imperador. E aqui veja que bate o que João disse. 5 deles já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. General Tito só governou 2 anos. General Tito governou do ano 79 ao ano 81. Olha que coisa interessante, mas o seu reinado será breve, o 7º. Então, ele, do jeito que ele falou, dos 7 reis, aqui, até aqui está o 7º rei, os 7 reis. Aí diz no versículo 11, a besta que esteve viva, Nero, a besta que esteve viva, Nero, mas agora não está mais, é o 8º rei. Olha aqui, é como os outros 7 e também caminha para a destruição. O 8º rei foi Domiciano. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei.
é como os outros 7 e também caminha para a destruição. Nero morreu ele governou do ano 54 ao 68, no ano 68 ele morreu. A besta morreu. A besta 666, usando a gamatria, um cálculo matemático daqueles dias, é César Nero. O 666 que se falava, aquele tal que tem o número da besta, era Nero. 666. E ele veio, como Elias disse, que para que Jesus voltasse, Elias deveria, porque está escrito em Malaquias capítulo 4, Elias deveria vir, e ele veio no corpo de quem? De João Batista. Da mesma forma, Domiciano veio, arrasador, maldoso, mesma semelhança de Nero. Então João estava falando que a besta que esteve viva, mas agora não estava mais, porque provavelmente aquele estava escrevendo no ano 69 e Nero morreu no ano 68, agora não há mais, é o 8º rei. Quem foi o 8º rei? Domiciano. Ele reinou de 81 a 96. É como os outros 7 e também caminha para a destruição. Versículo 12. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos, por um breve período, para reinarem com a besta. Quem foi a besta? Depois de Nero, Domiciano. Então, aqui eu entendo que esses 10 reis, eles reinaram em reinos pequenos, ali por... eu agora não sei o nome dos reinos próximos, dos países próximos, mas entende-se que eles reinaram no mesmo período que Domiciano reinou. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para os seus reinos por um breve período. Breve período. A mesma coisa que nós lemos a respeito de Tito. Olha aqui, 5 deles já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será em breve. Quem foi o 7º foi o general Tito, e ele reinou só apenas 2 anos, de 79 a 81. Então entende-se que aqui, os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta. Então a besta que veio Domiciano, o nomezinho abençoado, eu acho que era melhor Domiciliano, que eu acho que era melhor, mas o nome é Domiciano, dá um falsete aí, Domiciano, ele foi o 8º rei, e juntamente com ele reinaram mais 10 por breve período. Então se Tito foi 2 anos, aqui também esse breve período foi coisa de 1 ano, 2 anos, nada mais que isso. Você entende que a gente está lendo de versículo em versículo até agora, não foi capaz, não tem a mínima possibilidade de a gente futurizar isso? A cronologia está certinho. Olha o que fala sobre aqui, ó, o versículo 8. Sobre o versículo 8, quer ver? É difícil eu acreditar nesses subtítulos, mas tem uns que é muito interessante. Que no versículo 8 assim está escrito. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá no abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro desde a criação do mundo, ficaram admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Quem havia morrido, a besta, era o Nero. E depois ele veio como Domiciano. Aqui fala assim, ó, quando Domiciano tornou-se imperador, de 81 a 96, depois de Cristo, ele foi tão cruel quanto Nero. Ambos foram violentos perseguidores da igreja. E muitos pensaram que ele era uma encarnação do espírito de Nero, se não o próprio Nero, talvez de forma análoga ao modo como João Batista foi considerado a encarnação do espírito de Elias. Você está entendendo aqui o que eu estou tentando passar aqui? É que não há como futurizar o que nós lemos até agora. Não há como pegar esses versículos e mandar ele nem para 100 anos depois do ano 70, não havia, porque ali foi coisa breve, foi coisa rápida. Como então a religião, a teologia futuriza isso? Já se fazem quase 2000 anos, eles dizem que Apocalipse ainda vai se cumprir. Não tem a mínima possibilidade, meu amado. Isso aqui foi escrito para aqueles dias. Foi para o julgamento da prostituta. Quem era a prostituta? A Babilônia. E eles ficam por aí dizendo que Babilônia é onde o Papa mora, onde o Vaticano... Lá é uma construção, lá é um templo de pedra como essas chamadas igrejas.
É um covil de engano, de fraude. É o que tem nesses lugares. Eles dizem que são igrejas, mas são templos de pedra. É isso que tem. Versículo 13. E concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Versículo 14. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu vou ler até o final, que vai até o... Em seguida, o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. A besta e os 10 chifres, que representavam 10 reis. A besta que representava Nero. O foco principal de João ali era Nero, porque foi Nero era cruel. Domiciano não perseguiu João, Nero perseguiu os discípulos, Nero crucificou Pedro de cabeça para baixo, Nero mandou decapitar Paulo. Então Nero era a bola da vez, a besta ali era Nero. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. O que aconteceu com os soldados romanos? O que aconteceu com esses reis? A vontade deles, a gana deles não era destruir Jerusalém? Não era destruir o templo? Não era destruir o povo que estava em Jerusalém? Como que eu posso futurizar isso, pelo amor de Deus? Como que eu vou acreditar na religião que diz que isso ainda vai se cumprir? A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Quem era, o que nós lemos aqui, quem era conhecida como prostituta? Não era Jerusalém? A Babilônia não era Jerusalém? Isso daqui, esse contexto se trata como, tem como futurizar isso? Isso daqui não foi dito para aqueles dias? Esses 10 reis não perseguiam a prostituta que era Jerusalém? Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Jerusalém, como ela foi destruída? O templo, como ele foi abaixo? Que diz que nem os alicerces do templo sobrou? Acredito que entendimento mais fácil do que esse é impossível. Que sentido teria os 10 chifres, os 10 reis terem raiva da Jerusalém de hoje, da Israel construída, erguida pela ONU em 1948? Que sentido teria? Então, para você que tenha o entendimento aberto, os olhos iluminados, você sabe muito bem que isso daqui se tratava, o assunto aqui era contra, eles estavam perseguindo a prostituta que era Jerusalém. Daqueles dias, nos dias de Nero, de Domiciano, de Vespasiano, aqueles dias, daqueles reis. Versículo 17. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. Então, tudo que aconteceu contra Jerusalém no ano 70, o cerco, as mortes, as mães comendo seus filhos, seus recém-nascidos, o irmão matando o outro, pai matando o outro. Por quê? Porque eles buscavam comida, eles raspavam os escudos dos soldados que eles conseguiam pegar para poder comer aquele couro, aquelas raspas de couro, porque eles não tinham o que comer. Foi plano de quem? De Satanás, do diabo, pombagira, tranca-rua, Beelzebu? Ou foi do próprio Deus? O que está escrito no versículo 17? Porque Deus colocou no coração deles quem? Dos 10 reis. Colocou no coração da besta, colocou no coração de Vespasiano, colocou no coração do general Tito, dos soldados romanos, para entrar, para invadir, para destruir, para judiar, para massacrar os israelitas. Porque Jesus falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Aquela geração seria culpada de tudo. As contas foi cobrada daquele povo. Me desculpa, meu amado, eu não suporto quando eu vejo um futurista, quando eu vejo no Facebook, quando eu vejo no YouTube, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Isso chega a me dar ânsia. Tanta ignorância, de tanta incredulidade, de tanta falsidade, de tanta blasfêmia, de tanta profanação. Eles chamam Jesus de mentiroso, eles chamam Deus de mentiroso. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre aquela geração.
Versículo 18. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Qual é a grande cidade? Qual era a grande cidade? Jerusalém, que dentro estava povo de Deus, crédulos, desobedientes, idólatras, falsos profetas, mentirosos, matadores de discípulos, crucificaram o Filho de Deus. Ali dentro estava tudo de ruim. Então o juízo veio para aquele povo, para aquela geração. Nós, quem nasceu depois do ano 70, depois do juízo de Deus, não mais passará por julgamento. Tem umas árvores secas que andam por aí criticando. Como que pode Jesus ter voltado depois da tribulação e não sei o que lá, e você é isso, você é aquilo, e me xinga e me chama. Leia. Se você for um eleito de Deus, você vai entender. Mas se você não for um eleito de Deus, sinto muito. Se você não é um eleito de Deus, problema seu, eu não tenho culpa. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que permite todas as coisas. Como pode o vaso perguntar para quem o fez, por que tu me fizeste assim? O Criador faz do jeito que ele quer. Dá o entendimento para quem ele quer. Amém? Eu sei que de primeira assim não é fácil. Às vezes a pessoa... Mas eu não vou fazer propaganda dessa Bíblia aqui. Eu não vou porque eu não sou patrocinado por ninguém. Mas procure ler. Procure textos bíblicos. Eu gosto muito do Almeida, a Nova Almeida Atualizada. Eu gosto muito da NVI. Eu gosto muito da NVT. Eu leio a Bíblia Viva. Então, procure assim versões, textos para você entender. Não acredite em tudo que você lê nos rodapé das Bíblias de estudo. Não acredite. Que nem eu tirei para ler aqui, porque realmente bateu os 8 reis descritos. Bateu que o 5º rei foi Nero, e realmente ele foi dos 9 conhecidos, dos 8 conhecidos, ele foi o mais cruel. A história diz que esse Domiciano foi igual Nero. Então, bateu nessa parte aqui, justamente por isso que eu passei para você o meu entendimento e passei os escritos aqui, porque é confiável. Se não fosse, eu não iria estar colocando no vídeo. Amém? Então, meu amado, o livro de Apocalipse ele foi escrito, ele é um livro histórico, ele é um livro notícia velha, notícias que não acontecem mais. Do capítulo 1 ao capítulo 22, foi tudo cumprido, foi tudo consumado, quando Deus julgou quem deveria ser julgado, que foi o povo, os israelitas. Então, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus, a mensagem da sã doutrina. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.